O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar nega ter falado sobre o que não devia durante a investigação de Tancos. Luís Vieira diz que as perguntas do Presidente da República sobre a investigação é que o deixaram a ele constrangido. Tancos traz o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar a mais um julgamento. Mas desta vez Luís Vieira vem prestar contas por violação de segredo de justiça. E tem muito para esclarecer? É pouca coisa. É mais em Santarém, aqui não. Um dos episódios pelos quais está acusado neste processo está relacionado com a visita do Presidente da República aos Paióis em julho de 2017. A acusação sustenta que, na presença de cerca de 20 pessoas, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar falou sobre a investigação. Luís Vieira nega ter falado demais. O Presidente da República começou a fazer perguntas sobre a investigação e eu disse que não sabia nada. O que perguntou? Quantos fizeram o assalto? O Sr. Ministro da Defesa percebeu e deu a entender o meu constrangimento. Qual era o constrangimento? Falar da investigação criminal ali no meio daquela gente toda. E as perguntas de Marcelo Rebelo de Sousa foram para lá do que devia ser feito? Foram perguntas concretas sobre a investigação, mas que não foram respondidas por intervenção do Sr. Ministro, na altura do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Confirma apenas que, perante Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que os crimes eram estritamente militares e que a investigação devia ser da competência da PJM. A acusação relata vários episódios de violação de segredo de justiça que envolvem, por exemplo, informação partilhada com o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e também com o ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República. Crimes que Luís Vieira rejeita. Não divulgou o mais pequeno pormenor da investigação. Aliás, ele não sabe. Neste primeiro dia de julgamento, percebeu-se que o Ministério Público não juntou um documento essencial. O despacho sobre segredo de justiça no caso de Tancos não está no processo que acusa Luís Vieira de o violar. Ninguém deu ordem para tirar as algemas ao cidadão ucraniano durante 8 horas até ele morrer no aeroporto de Lisboa. A revelação foi feita pelo inspetor-chefe do SEF, que assumiu assim nunca ter dado ordem para libertarem Ihor Omeniuk. Faz hoje um ano que este cidadão ucraniano aterrou em Lisboa, acabou por morrer quando esperava a autorização para entrar em Portugal. O inspetor-chefe que mandou os 3 inspectores do SEF, agora arguidos, irem ter com Ihor Omeniuk a esta sala, foi depois informado que os 3 tinham algemado o cidadão ucraniano, mas nem ele, nem ninguém lhes mandou tirar as algemas, que ficaram postas mais de 8 horas. Por que é que não deu ordem para o desalgemarem? Já disse ao Dr. Juiz, ao Martíssimo Juiz, o que disse em tribunal, foi o que ficou escrito. Em tribunal disse que é normal algemarem-se cidadãos, mas depois, questionado pelos juízes, afirmou que em 30 anos de serviço, afinal, não se recordava de nenhum outro caso. Perante muita insistência do coletivo, declarou que, ao ter a informação de que Ihor já tinha tomado pequeno almoço, presumiu que já estava desalgemado e foi para casa tranquilo, sem nunca dar ordem para lhe tirarem as algemas. Era hierarquicamente superior a todos aqueles elementos que são agora arguidos. Sente-se responsável? Não vou responder, não vou comentar. Quando nos dizem que todas as pessoas naquele aeroporto, desde a principal estrutura, o diretor até o inspetor de turno, tinha conhecimento de tudo o que se estava a passar. E ninguém deu ordem de desalgemagem? E ninguém deu ordem de desalgemagem. Hoje é um dia triste. O dia assinala um ano da chegada de Ihor a Portugal, mas em audiência foi um dia positivo para a defesa. Ficou patente as regras que existiam e que eram instituídas no aeroporto por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isso é bom para a defesa? Aquilo que resulta daqui hoje, penso que seja extremamente positivo para nós. Não posso esconder isso. E porquê? Acho que é evidente. Evidente para o último inspetor que viu Ihor com vida foi o estado em que o encontrou, com as calças pelos joelhos, bastante molhado, numa sala com odor. Viu o cidadão ucraniano de barriga para baixo. Não tem nada a declarar. Com mais declarações, o julgamento vai prosseguir aqui, agora, com as testemunhas dos arguidos. O autor do relatório do Banco de Portugal sobre a queda do BES diz que uma intervenção mais energética do supervisor teria evitado problemas no banco. João Costa Pinto foi o primeiro a ser ouvido pelos deputados na comissão de inquérito
criticou a venda à Lone Star e revelou que a alienação de ativos gerou perdas substanciais. Este é o autor do relatório até há pouco tempo secreto sobre a atuação do Banco de Portugal na supervisão do BES. João Costa Pinto diz que não entende porque ficou na gaveta do regulador durante anos. Não consigo encontrar uma explicação para o destino que foi dado ao relatório. Tanto quanto eu sei, não terá sido durante muito tempo, anos, objeto de qualquer discussão interna do banco. Ao longo de 600 páginas, o relatório conclui que o regulador podia ter feito mais para evitar problemas no BES. Uma atuação mais atempada, mais enérgica da supervisão poderia ter evitado ou minimizado problemas. Em quase 7 anos da queda do BES e nascimento do novo banco, há mais erros, diz o antigo responsável do Banco de Portugal, desde logo na venda da instituição à Lone Star. João Costa Pinto critica as vendas apressadas de ativos com perdas substanciais. Quando se decide agregar em grandes pacotes carteiras de crédito onde se misturam alhos com bugalhos, coisas boas com coisas más, isto é uma receita para o desastre. A Comissão de Inquérito ao Novo Banco decidiu que vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça para que o relatório secreto seja tornado público. O autor desse relatório foi o primeiro a ser ouvido na nova comissão que analisa as perdas registadas pelo Novo Banco, pagas pelo Fundo de Resolução. Até hoje já foram injetados cerca de 3 mil milhões de euros. Depois de Costa Pinto, será a vez de outros serem ouvidos. Os anteriores governadores Carlos Costa, Vítor Constâncio e o presidente executivo do BES e do Novo Banco na fase de transição, Vítor Bento. Também a antiga ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. No total, são 160 audições. O Futebol Clube do Porto elimina a Juventus na Liga dos Campeões, um jogo resolvido no prolongamento. Os europeus convidados a debater o que querem da União Europeia para as próximas décadas, ao lado do Presidente da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, António Costa lançou a Conferência para o Futuro da Europa. Reportagem do correspondente em Bruxelas, Duarte Valente. Com esta assinatura, as instituições europeias querem aproximar-se dos 450 milhões de cidadãos que vivem na União, mas estão demasiado afastados de Bruxelas. A conferência quer ouvi-los sem qualquer intenção de unanimismo. Sabemos que não temos todos a mesma visão sobre a Europa do futuro, nem sobre o futuro da Europa. Mas é precisamente por isso que a Conferência sobre o Futuro da Europa é um momento decisivo para podermos discutir, sem tabus, mas com frontalidade, a diversidade das nossas visões. O que se pretende é que as ideias venham da base para o topo, ao contrário daquilo que é habitual. Os cidadãos têm até à primavera do próximo ano para se fazerem ouvir em debates descentralizados ou através de plataformas digitais. Ideias que podem ser convertidas em propostas legislativas depois da discussão nas instituições europeias. This conference has to go beyond Brussels, has to go beyond national capitals, because for this conference to succeed, we want to reach what some call the silent majority. La conferenza dovrà essere un momento di riflessione per trarre lezioni da questa crisi, ma anche per rafforzare la nostra democrazia. Abbiamo l'opportunità di riscoprire l'anima del progetto europeo e farla vivere nella contemporaneità. It's time to deliver. It's time to start building our future together. Muito obrigado. O debate começa dia 9 de maio, em Estrasburgo. Com Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. E acaba de ser publicado o decreto presidencial que renova o estado de emergência em Portugal. O Presidente da República
quer agora mais testagem, rastreamento e vacinação articulados no plano faseado de reabertura de escolas. O chefe de Estado diz que se impõe a cautelar os passos a dar no futuro porque permanecem sinais externos complexos. No preâmbulo, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que a situação está a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas, mas que há razões para manter por mais 15 dias as medidas de emergência. Há duas alterações neste decreto. Uma onde associa a reabertura das escolas à testagem e à vacinação. A outra alteração está relacionada com as restrições de circulação internacional. Acrescenta ainda reunificação das famílias. Há a possibilidade de exceções nas categorias dos cidadãos que podem ter regras diferenciadas, como já acontecia por razões profissionais aos estudantes Erasmus. O Governo anunciou um terceiro voo para repatriamento dos portugueses no Brasil. A TAP fica encarregue de contactar os passageiros que ficaram retidos no Brasil por causa da suspensão das ligações aéreas. O voo comercial entre São Paulo e Lisboa está previsto para a próxima terça-feira, dia 16. Lula da Silva diz ter sido vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história e promete regressar à política brasileira depois da anulação de todas as condenações. No processo Lava Jato, o ex-presidente não poupa agora críticas a Bolsonaro. A reportagem é do correspondente no Brasil, Pedro Sá Guerra. Sem adiantar se vai ou não candidatar-se às presidenciais de outubro de 2022, Lula da Silva fez um balanço político do país dos últimos anos. Não sente mágoa ou dor e diz que há milhares de brasileiros que, esses sim, têm muito mais razões para sentirem dor por todos aqueles que perderam durante esta pandemia. A dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofrem milhões e milhões de pessoas, de quase... é muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer. O ex-presidente brasileiro, sempre ao ataque, não poupa o atual governo. Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. O papel de um chefe de Estado deve ser muito diferente do que aquele que Bolsonaro tem desempenhado. Um presidente da República, ele não é eleito para falar bobagem no fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas como se nós estivéssemos necessitando de armas. A desigualdade, que é o maior mal que hoje paira no planeta Terra. Um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Lula da Silva dá como encerrado o processo Lava Jato e quer agora que o ex-juiz Sérgio Moro seja responsabilizado por aquilo que considera ter sido um julgamento baseado em mentiras. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. O ex-homem forte do Partido dos Trabalhadores sente-se preparado para dar continuidade à sua vida política ativa e promete não desistir de apoiar os mais desprotegidos. André Veloso e Pedro Sá Guerra, a RTP no Brasil. Os Estados Unidos compraram mais 100 milhões de doses de vacina da Johnson & Johnson. Isto significa que toda a população norte-americana, 330 milhões de pessoas, passa agora a ser vacinada. Contra as indicações da Casa Branca, estados como o Texas ou o Mississippi decidiram levantar os confinamentos e até a obrigatoriedade do uso de máscara. A reportagem é do nosso correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. Já chegaram a ser administradas num só dia quase 3 milhões de doses. Em média, 2,1 milhões de vacinas para a Covid-19 chegam agora diariamente ao braço dos norte-americanos. Um esforço de super-heróis, como o que acontece neste centro de vacinação da Pensilvânia.
just about 5 minutes before that, there's about 15 volunteers here with me. And that's the true beauty about these vaccine clinics that we've been hosting. O presidente Joe Biden anuncia agora a aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina de toma única da Johnson & Johnson. Os Estados Unidos passam a ter doses disponíveis das várias farmacêuticas para toda a população, 330 milhões de pessoas. We're doing pretty good across the country. We're going to reach 100 million doses pretty soon. But we have to focus more on getting to the neighborhoods that are at-risk neighborhoods. A Casa Branca mediou um acordo para que a vacina da Johnson & Johnson passe a ser produzida nas fábricas da farmacêutica rival Merck. Na maioria dos 50 estados e 5 territórios já foram vacinadas as pessoas mais idosas e os profissionais de saúde. Começam a ser agora chamados os trabalhadores essenciais, onde se incluem os jornalistas. As infecções por Covid-19 continuam a cair. Estados republicanos, como o Texas e o Mississippi, levantam as restrições. Debaixo de muita controvérsia, os governadores daqueles territórios deixam de considerar como obrigatório o uso da máscara. We're right in the heart of the museum district, and I can see one of the hospitals from the medical center from where I'm standing. I'm going to trust them over any politician from either party. O novo presidente Joe Biden consegue, entretanto, a sua primeira vitória política. Mesmo sem o voto dos republicanos, é aprovado no Congresso o plano de resgate por causa da pandemia de 1,9 bilhões de dólares. I'm so excited, I just can't hide it. Dinheiro para impulsionar a vacinação, reabrir as escolas, baixar os prémios dos seguros de saúde, verbas para o reforço dos subsídios de desemprego e para criar 7 milhões de novos postos de trabalho. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington. Palma, o distrito mais a norte de Moçambique, está com falta de produtos de primeira necessidade e especulação de preços sem ligação terrestre. Há várias semanas é por mar que estão a chegar alguns dos bens alimentares que a população necessita. A reportagem é do correspondente Pedro Martins e Gabriel dos Santos. Longas filas durante todo o dia à porta das lojas. Tem sido este o cenário há várias semanas na Vila de Palma, isolada do resto da província de Cabo Delgado por via terrestre, devido à violência armada que se registra na zona. Por aqui escasseiam os produtos de primeira necessidade e o que há está a ser vendido a preços proibitivos. Não há comida aqui? Não há comida. Não há? Não há nada, tem fome. Saída Assumano, 25 anos, um deslocado interno, carpinteiro de profissão, foi ao centro da vila comprar 6 quilos de farinha e apanhou um susto com o valor que teve que despender. Ontem estava 250, hoje é 300. E qual era o preço normal? 1,70 kg. 1 quilo de arroz chega a ser vendido a 220 meticais, ou seja, cerca de 2,5 €. Até o litro da gasolina, que em Maputo custa 70 cêntimos, em Palma atinge quase uns 8 €. Uma especulação de preços que está a preocupar as autoridades moçambicanas. Na medida que o produto vai escasseando, acabam existindo aqueles oportunistas que acabam dando a tal inflação do preço. Mas já existe um trabalho que está sendo feito de modo a regular e, de certa forma, apreender os produtos de quem estiver a inflacionar. Desde o bloqueio da Estrada Nacional 308, que liga os distritos de Palma e Mocimboa da Praia, habitantes e comerciantes ficaram dependentes da via marítima para o abastecimento dos produtos adquiridos na cidade de Pemba a mais de 420 km de distância. Normalmente o estoque vai em função daquilo que é a demanda e dependendo da quantidade que nós recebemos, pode durar uma semana, não mais que 2, porque a procura é grande. Ao distrito, onde está a nascer o maior investimento privado de África na área da extração de gás natural, começaram agora a chegar os primeiros barcos com bens essenciais. Este, pago por um comerciante local, transportou 40 toneladas de vários produtos alimentares. Estamos a trazer farinha de milho, trigo, arroz, massa esparguete, massa tomate, caldo. E que é mais caro vir de barco do que de carro? Barco. Mais caro? Sim. Mesmo assim, esta é a única via para tentar alimentar os 50 mil habitantes e os cerca de 23 mil deslocados internos que estão em Palma. É este o trabalho de alguns voluntários que aqui estão a trazer para a terra cerca de 40 toneladas de bens de primeira necessidade para satisfazer a necessidade exatamente da população de Palma, nesta altura, com grandes dificuldades para alimentar as famílias. Com a imagem de Gabriel dos Santos, Pedro Martins, RTP, província de Cabo Delgado, extremo norte de Moçambique. Carlos Moedas recusa a ideia de ser o candidato da Troika e diz que está confortável com o trabalho que fez no governo de Pedro Passos Coelho.
Na grande entrevista da RTP3, o candidato à Câmara de Lisboa diz que a decisão de concorrer às autárquicas foi a decisão mais difícil da sua vida. É a primeira entrevista desde que se apresentou como candidato à Câmara de Lisboa. Foi a decisão mais difícil da minha vida. De um dia para o outro eu deixei tudo o que tinha, no fundo um certo conforto do dia-a-dia. Foi convidado pelo líder do partido e em função disso começou a pensar, foi isso? Não, nós tivemos várias conversas e o líder do partido efetivamente convidou-me. Na grande entrevista da RTP, Carlos Moedas afasta a ideia de que a corrida autárquica é apenas um ensaio para um ataque à liderança do PSD. Isso está na sua cabeça? Não. Na minha cabeça está a ganhar a Câmara de Lisboa. Não quer dizer com isto que não possa mais tarde poder vir a ser candidato à liderança do PSD? A minha vida agora vai ser a Câmara de Lisboa, é isso que eu quero. Eu não tenho plano B. E hoje no futuro diz querer fazer uma campanha sem ataques, mas já parte à defesa quanto ao passado como membro do governo de Passos Coelho. E eu às vezes fico um bocadinho confundido em que as pessoas dizem é da Troika. Não. Eu fui do governo que tirou Portugal da Troika. O meu oponente, Fernando Medina, foi secretário de Estado de um governo que nos levou à Troika. O senhor está confortável com esse passado? Muito confortável. Se me pergunta que eu estava contente ou de acordo com as decisões todas, nem pensar, eu já disse isso muitas vezes. Lutei muito contra certas decisões, mas tive que as engolir muitas vezes. E nós fomos um governo, de certa forma, que não tínhamos também grande escolha ideológica. O governo do primeiro-ministro António Costa, sim, é um governo que teve escolha. Teve a escolha que eu não tive. Eu gostava muito de ter estado num governo com escolha. O antigo comissário europeu para a ciência defende a lei das rendas e quer uma cidade mais verde e com menos automóveis, mas sem taxas nem portagens. Nós já pagamos tantos impostos. Eu acho que isso não. Acho que as pessoas estão cansadas de impostos. E o futuro das cidades vai ter menos carros. Mas não é indo contra as pessoas, não é dizer às pessoas, olha, agora tiro daqui os parques de estacionamento, agora ponho aqui mais uma ciclovia, agora ponho isto, e as pessoas dizem, mas o que é que eu faço? Está a ultimar a mega coligação de direita para levar às urnas, depois da nega que recebeu do Iniciativa Liberal, que quer ter um candidato próprio. Obviamente nem chegámos a ter negociações, portanto foi-me comunicado pela Iniciativa Liberal que a ideia deles era ter um candidato próprio, e eu respeito isso, mas acho que isso não muda nada. Insiste que o Chega não alinha com a visão que tem para Lisboa, mas recusa falar em cerca sanitária ao partido. A ideia de defender a democracia. Apesar da derrota por 3-2 em Turim, o Porto está entre as 8 melhores equipas da Europa. Os Dragões eliminaram a Juventus na Liga dos Campeões, um jogo repleto de emoções e resolvido só no prolongamento. Na visita à casa de Cristiano, Pepe e Corona foram titulares no Futebol Clube do Porto. Aos 17 minutos, penalti para os Dragões, lance entre Demiral e Taremi. Depois do ok do VAR, Sérgio Oliveira bateu para